Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 17 de março. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na primeira semana com a mensagem 18. Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Ó Senhor Jesus, durante toda essa semana o Senhor está falando conosco a respeito de referência, Senhor Jesus, de algo firme. E hoje Ele quer realmente mostrar para nós que a igreja é a referência. Mas hoje muitas pessoas têm uma ideia errônea a respeito da igreja. A igreja é para expressar o Senhor, é para ter a realidade de Deus. Não dá para a gente ficar esperando a realidade de Deus só no futuro, Senhor Jesus. Mas Deus, através do seu Espírito, Ele não é preso ao tempo e ao espaço. Por isso que hoje Ele quer trazer a sua pessoa para nós, Senhor Jesus, a sua realidade. Ele quer que nós creamos na sua palavra. E assim a gente começa já a vislumbrar tudo aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, nosso Senhor é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Ó Senhor Jesus, porque Ele traz vida para nós, Ele traz verdade. E essa verdade, Senhor Jesus, é para nos constituir com a realidade de Deus, com aquilo que Deus é. Ó Senhor Jesus, Ele está nos dando o Evangelho, que trouxe para nós não apenas salvação, mas também trouxe para nós a pessoa de Deus. A gente prega o Evangelho porque a gente quer levar a verdade para as pessoas, tirá-las da injustiça, da corrupção, da mentira do inimigo. Senhor Jesus, para que elas possam tocar a realidade de Deus, essa realidade espiritual. Ele quer que a gente exercite o Espírito. E precisa ouvir a palavra, crer, Senhor Jesus. Mas ao receber essa palavra, nós tocamos na verdade. E essa verdade também se expressa através do amor. É com o amor que a gente realmente leva essa palavra adiante. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor Jesus, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 4, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Transformar a verdade em realidade. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, temos uma referência, a verdade, que é o próprio Deus. Os homens podem até apegar-se à lei como uma forma de sabedoria e verdade. No entanto, a verdade é uma pessoa viva, capaz de mudar a vida das pessoas. Um exemplo disso foram os Tessalonicenses, que pela obra de fé deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é vivo, porque Deus é vida. Deus é verdadeiro, porque Deus é a verdade. Em Efésios, Paulo exorta os irmãos a não andar como andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos.
Do mesmo modo que ocorre com todo ser humano caído, nossos pensamentos não têm a verdade. Precisamos ser reconstituídos com a graça e a verdade. Deus deseja constituir em nós sua realidade, sua verdade. Ó Senhor Jesus. Aos Gálatas, Paulo escreveu: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O apóstolo se esforçou para que os Gálatas permanecessem na verdade do Evangelho que pregara. Nós também pregamos o Evangelho, para que a verdade chegue até as pessoas. Quando isso acontece, a vida delas adquire sentido, pois muitas nem sequer sabem por que vivem. Mas se lhes pregamos a verdade do Evangelho, constituiremos nelas a realidade divina, a única realidade permanente e fundamental. Uma vez que as pessoas venham para o viver da igreja, devemos esforçar-nos para que permaneçam conforme a palavra da verdade que receberam. Isso requer que cuidemos de nosso proceder. A verdade que pregamos deve ser expressa em nosso viver. Do contrário, ficaremos constrangidos como Pedro, ao ser repreendido por Paulo na ocasião em que o Evangelho chegou aos gentios. Ó Senhor Jesus! Os efésios também ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creram. Por meio da fé, a palavra da verdade teve um efeito grandioso na vida deles. Foram selados com o Santo Espírito da promessa. Vemos aqui a importância de levar às pessoas a palavra da verdade, e não doutrinas vazias. Quando elas creem, isso surte um efeito muito grande, e a verdade é constituída nelas. Portanto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A vida da igreja é para seguir a verdade em amor. Que equilíbrio! A verdade muitas vezes é fria, e alguém que desconhece a realidade pode usar a verdade de forma distorcida para julgar os outros. Sejamos cuidadosos. A verdade é a realidade do próprio Deus, e Deus é amor. Por isso, a obra de fé traz o labor de amor. Portanto, seguindo a verdade em amor, cresceremos naquele que é a cabeça, Cristo. Ó Senhor Jesus! Paulo orientou Timóteo como proceder na igreja, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Se nós, como indivíduos e membros da igreja, vivermos pela fé, crendo na palavra que nos infunde a realidade de Deus, seremos mais consistentes. A verdade, nossa referência, tem sido constituída em nós como realidade. Chegará um momento em que a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade, será referência para a sociedade em que vivemos. A igreja sustenta a verdade. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como deve ser o nosso viver para que a igreja se torne uma referência para a sociedade? Ó Senhor Jesus! É um viver pela fé, crendo na verdade, vivendo na realidade de Deus. Ó Senhor Jesus! Hoje muitos veem a palavra de Deus como uma barreira, porque veem que a palavra de Deus é muito diferente da realidade atual. Ó Senhor Jesus! Mas é nisso que o Senhor mostra o seu poder, é nisso que Ele mostra a sua pessoa, tendo algo tão diferente, tão contrário, Senhor Jesus. Mas se a gente se constituir da palavra, a gente tocar mais na palavra, ela vai fazendo parte do nosso viver. A gente precisa conhecer a palavra, Senhor Jesus, ter desejo de praticá-la, Senhor Jesus, não só de conhecê-la para falar com os outros ou julgar, Senhor Jesus, mas realmente tendo uma verdade em amor, percebendo que a verdade me aproxima de Deus, me leva a expressar Deus, que é amor. Se eu estou cheio de palavra, mas não consigo expressar o amor de Deus, na verdade eu não estou cheio de palavra, eu estou cheio de conceitos. Senhor Jesus, os conceitos muitas vezes podem nos afastar de Deus, ou podem até substituir Deus, mas o que nós precisamos de verdade, Senhor Jesus, é dessa verdade que constitui nossa vida, algo que você vive, algo que é real, não é só uma história, mas é realmente você tocar na palavra, Senhor Jesus, e passa a ser testemunha ocular, você deixar Deus te mostrar aquele fato espiritual, Senhor Jesus, e você perceber, olha, isso aqui é real. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer fazer conosco, não é usar a nossa imaginação, mas é levar a gente a usar o Espírito. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, a vida da igreja é para seguir a verdade em amor. Ó Senhor Jesus. Seguir a verdade é seguir o Senhor. A verdade é uma pessoa, é o próprio Senhor se dando a nós.
Ó Senhor Jesus. Você não deve ter uma opinião, um fato, né, Senhor Jesus, um discernimento a respeito disso e daquilo. Não, a gente precisa apresentar para as pessoas aquilo que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa realmente, né, ter algo que a gente possa andar, que a gente possa viver. Ó Senhor Jesus. Que possa trazer de fato vida para nós. É isso que é Cristo. Não uma verdade fria, mas uma verdade realmente que transforma a gente de dentro para fora, dá sentido para a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A palavra realmente tem que fazer sentido para a gente, né? Senhor Jesus. Fazer sentido não é só na questão do entendimento, mas sentido também quer dizer direção. Ó Senhor Jesus. Né? As pessoas estão aí vivendo sem direção. Né? Um dia ela está andando para cá, no outro dia ela está andando para lá, no outro para lá, e ela acha que, não, isso aqui que é a minha vida. Não, a Bíblia quer nos dar um sentido, a gente está sempre andando em direção ao Senhor, em direção à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa caminhar ao Senhor, caminhar junto com o Senhor. Né? A gente vê em Apocalipse, quando o Senhor trouxe a revelação para João, fala que ele ouviu uma voz por detrás dele, ele teve que se voltar. Ó Senhor Jesus, e às vezes é isso que acontece, a gente está andando e pensa, não, estou vivendo a vida de Deus, estou andando. Aí quando você percebe a voz de Deus, o chamado de Deus, você toma um susto, porque você não estava andando na direção do Senhor, o Senhor estava atrás de você. Ó Senhor Jesus, a vontade do Senhor era para o outro lado, mas graças ao Senhor que Ele nos alerta, né? Mesmo que seja com um susto, né? Com uma trombeta. Ó Senhor Jesus, mas a gente realmente tem que aprender a identificar a vontade de Deus, e como mostrou para nós hoje, né? A verdade, Senhor Jesus, ela gera em nós um procedimento. Né? A gente viu ontem, né, numa leitura bem extensa, no capítulo 5, 6 e 7, ele mostrou, né, que tinha alguns ali que falavam uma coisa, mas não vivia. Mas ele mostrou, olha, você vai conhecer a árvore pelo fruto, Senhor Jesus. Ou seja, pelo procedimento, o que ele gera no dia a dia, Senhor Jesus. Né? Há pessoas que estão servindo o Senhor, mas estão sempre brigando, cobrando, Senhor Jesus. Né? Não estão ajudando de verdade. Não há mudança. Ó Senhor Jesus. Aí realmente é o que ele mostrou aqui, né? Como fala ali em Romanos 2. Né? Estão ali apegados à lei com uma forma de sabedoria, de verdade, Senhor Jesus. Né? E logo em seguida, né, a gente vai lendo ali, Senhor Jesus. Né? Esses versículos de hoje você vai lendo ali com cuidado e você vê, olha, vocês são, a gente leu ali no versículo, né? Vocês são como professores, vocês ensinam, mas você ensina para o outro, não furtará, e você furta. Você só fala a respeito, mas você não pratica, Senhor Jesus. Então ele mostrou isso aí, é um problema. Né? Por isso ele está mostrando para nós que a palavra é a nossa realidade. Mas a gente tem que olhar essa palavra e ver que isso aqui é algo prático. Ó Senhor Jesus. Então a verdade, ela é uma pessoa, né, Senhor Jesus. E mostrou para nós que no nosso pensamento não tem a verdade. Porque o pensamento vem do ser humano caído. Então da onde que vem essa verdade? Quando eu coloco a minha mente no Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender a exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Através do Espírito, né, como a gente já viu, né, nas semanas anteriores, né, a gente pega o nosso pensamento e leva cativo até Cristo. Eu não posso deixar meu pensamento voando por aí. Né? Eu tenho sempre, uma coisa que eu sempre falo com ele, olha, a imaginação não faz parte do Espírito. Senhor, a gente fica imaginando, mas eu acho que é isso, eu acho que aquela pessoa falou isso por causa daquilo outro. Calma, ó Senhor Jesus, a imaginação não é parte do Espírito. Ora ao Senhor, para o Senhor te dar discernimento. Senão a gente fica ali pensando que o outro está fazendo uma coisa e na verdade não tem nada daquilo ali. Daqui a pouco a gente montou toda uma história, Senhor Jesus, e na verdade não era nada daquilo. Né? A gente fica ali, né, imaginando um monte de coisa. A gente precisa realmente perceber que a nossa vida vai ter sentido no Senhor. Indo diante do Senhor, a gente vai entender as coisas no Senhor. Né? O Evangelho carrega essa verdade, que é o próprio Deus, Senhor Jesus. Muitas pessoas querem ver o Evangelho, mas para receber algo, ou para ter uma adivinhação. Ó Senhor Jesus, não, isso não é Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Deus. O Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho tira você da ilusão do mundo. Eu sempre falo isso, que o mundo é uma casca, uma embalagem. E é tudo muito bonito. Mas é um sepulcro caiado. Por fora está limpinho, branquinho, limpo, bonito. Mas por dentro
está cheio de podridão. Senhor Jesus, é isso que o inimigo quer, ele quer fazer conosco, ele quer nos colocar numa armadilha. Mas ele mostrou para nós aqui, eu preciso tocar na verdade, pregar a verdade. Pregar é fixar, e você não vai fixar pelo que você fala, mas pelo que você vive. Por isso a gente precisa tocar cada vez mais na palavra. Como compartilhei ontem, né, que você vai vendo ali o procedimento ali, né, que Deus deixou, de Mateus 5 a 7, né, na minha Bíblia, né, na minha Bíblia, a parte onde Jesus fala é em vermelho. Então você pega o capítulo 5 até quase o finalzinho do 7, ele está tudo em vermelho, o Senhor falando, e todo mundo se maravilhou do que o Senhor falou. Mas quantos o seguiram? Né, Senhor Jesus. Então não é tomar a palavra como uma filosofia, como uma doutrina, algo na sua mente, mas é realmente perceber que os nossos pensamentos são vãos. E você pensa nisso, naquilo, e quando você vê, você pensou num monte de coisa e não realizou nada. Por isso o Senhor está mostrando para nós que a verdade, ela é em amor. Porque a verdade em amor nos faz que a gente cresça em tudo, em Cristo, que é o nosso cabeça. Ó Senhor Jesus, Cristo, ele é o nosso cabeça, para poder trazer para nós um desenvolvimento. Cristo, ele quer que a gente cresça, que a gente desenvolva, mas ele quer que a gente toque na verdade, para que a verdade possa regular o nosso procedimento, para que a gente possa realmente dar fruto. A árvore você conhece pelo fruto, depois que ela dá fruto que você sabe. Antes de dar fruto, é tudo igual. É como o irmão tocou na semana passada, a questão do joio e do trigo. É igualzinho, quando dá fruto você percebe. Mas se você arrancar o joio, você tira o trigo, você acaba ferindo o trigo. Então só vai poder ser tirado na colheita, mas a gente precisa começar a identificar certas coisas do nosso viver. E através da prática da verdade, essas coisas vão sendo limpas, vão sendo lavadas. E não é para brigar com o joio, brigar com as coisas negativas. É para alimentar o que é positivo. Senhor Jesus, isso mostrou para nós que o Senhor quer nos dar realidade. O nosso foco nos traz realidade. Se você vê tudo como negativo, você vê tudo como problema, é isso que vai acontecer. Tudo vai ser um problema para ser resolvido, tudo é ruim, isso e aquilo. Outro pode ver a mesma situação e ver que isso é bênção. Ó Senhor Jesus, isso que tem que perceber, né? Tem que ver como é que está o nosso procedimento diante de Deus, como que está a nossa realidade. É para isso que ele vem provando e aprovando a nossa fé. A gente vai ver isso com mais clareza mais para frente no alimento diário. Mas é isso que a gente tem que perceber, o nosso procedimento. O irmão ele até conta uma experiência dele, né, que ele foi dar uma conferência, Senhor Jesus, pregar a palavra, né, e na hora que ele estava voltando de avião, né, Senhor Jesus, já quase chegando no aeroporto, ali ele percebeu que estava demorando, o avião estava dando voltas. E quando o avião foi descer, ele teve que arremeter, né, acabou só tocando na pista e teve que decolar de novo. E por estar já quase sem combustível, ao invés de descer em Guarulhos, ele teve que descer no Viracopos, em Campinas, né, Senhor Jesus. Então, tinha um irmão já esperando ele já estava cansado, né, querendo chegar em casa logo para descansar, e teve que descer em Campinas, pegar um táxi para poder voltar para São Paulo, né, e aí ele ficou ali, né, Senhor, poxa, fiz tudo o que o Senhor mandou, obedeci o Senhor, preguei a palavra, né, não falei por mim mesmo, cumpri toda a sua vontade, e por que eu estou passando por tudo isso? E ficou uma experiência, né, que eu também já tive essa experiência, né, Senhor Jesus, e que o irmão compartilhou é a mesma coisa que eu percebi. Às vezes a gente é assim, às vezes a gente acha que por a gente ter feito algo, obedecendo ao Senhor, que agora Deus está nos devendo alguma coisa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, eu estou vivendo no Espírito, estou cumprindo a sua vontade, então agora o Senhor está me devendo, hein? Não esquece que o Senhor me deve. Ó Senhor Jesus, não é por aí. O Senhor ele quer nos dar as experiências. Por isso, semana a gente vai ver ainda mais para frente a questão do sofrimento, das tribulações. Tudo é para gerar em nós um caráter, um procedimento de Deus, para tirar de nós as mentiras que foram tão infundidas, os pensamentos vãos, as vaidades, tudo aquilo que era contrário a Deus, Senhor Jesus. Mas senão a gente vai viver uma coisa e falar outra, né? Vai cobrar dos outros, Senhor Jesus, mas a gente mesmo não vai viver. É assim que a Bíblia fala dos hipócritas, que eles cobravam dos outros coisas, né, pesadíssimas, mas eles não queriam fazer um mínimo esforço para cumprir aquilo que eles estavam exigindo dos outros. Então eles eram bons de exigir, mas praticar não era com eles não. Ó Senhor Jesus, mas não é isso que o Senhor quer para nós, Ele quer que a gente toque na palavra. Como Ele tocou, né, que a gente precisa perceber que a palavra é a nossa referência. Mas como? Se eu tomar a palavra com espírito. Palavra mais espírito gera em nós um procedimento, gera em nós uma referência.
mostra para nós o viver de Cristo, né? Um viver de justiça que expressa Deus. O Senhor nos colocou na vida da igreja para expressá-lo, como mostrou, um procedimento, né? Que traz para nós verdade e não doutrinas vazias, que traz para nós, né, realmente uma visão, né? Amor, uma vida de equilíbrio. Isso é vida de equilíbrio, né? Que é gerar a verdade, viver a realidade que é o próprio Deus, né? Expressar esse Deus através do amor e não como doutrina para julgar outros. Ó Senhor Jesus, né? A verdade com amor, né? É para a verdade não ser fria, para que a verdade não seja uma verdade para julgar, uma verdade para falar, né? Senhor, muitas pessoas falam assim, não, eu sou verdadeiro, eu só falo a verdade. Senhor Jesus, só que verdade, a gente acha que verdade é a minha opinião sincera a respeito de alguma coisa. Não, verdade é Cristo. Então se você está falando, mas não está gerando Cristo, não é verdade que você está falando, você só está dando sua opinião. Senhor, muitas das vezes a sua opinião não está realmente baseada na verdade, baseada naquilo que é Cristo. Por isso que o Senhor realmente quer mudar a nossa realidade. Ele quer nos dar um foco diferente, ensinar a gente a enxergar as coisas como de fato são. Não é para enxergar a maquiagem nem a embalagem, mas o conteúdo. Ó Senhor Jesus. É isso que eu quero mostrar para nós. Existe um procedimento. Você encorajou a Timóteo, né? Ó, se eu tardar, você tem que estar ciente de como é que você tem que se proceder. Porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e base da verdade. A Bíblia fala que Deus sustenta todo o universo com a palavra do seu poder. Senhor Jesus. Mas ele mostra para nós que aonde está essa palavra de poder? Na igreja, né? Eu posso ter aqui muita coisa, aqui, muita verdade aqui na minha cabeça, mas se eu não usar o meu corpo para expressar essa verdade não vai se realizar, ela não vai ter poder, uma verdade oculta. Então Deus ele quer usar o corpo, que é a igreja, que somos nós, para expressar essa verdade. Senhor Jesus. Por isso que hoje, né, os comportadores dinâmicos estão indo para as ruas orando pelas pessoas e as coisas estão acontecendo, porque estão mostrando para as pessoas que esse viver é real, que esse Deus é real, que esse procedimento é real, né? Que é isso que vai dar sentido, vai dar direção para a nossa vida, para nos aproximar do Senhor. Ó Senhor Jesus, ele mostrou para nós que, né, a verdade é a nossa referência, ela está sendo constituída em nós como realidade, né? É um viver que vem através do crer. A gente crê na palavra, traz consistência para nós na verdade. É algo consistente, é algo sólido, né? Não vê mais tão cheio de altos e baixos, mas traz para nós uma consistência, traz para nós algo real. Ó Senhor Jesus, né? Essa referência da palavra está sendo constituída cada vez mais em nós, está sendo mais presente, né? Está trazendo mais peso no nosso falar. Senhor Jesus, mas tem que buscar realmente diante do Senhor, né? A verdade ela está chegando a nós, né? Tem que louvar o Senhor, porque está trazendo para nós, está falando conosco. Se Deus parar de falar, acabou tudo. Mas graças a Deus Ele continua falando conosco, ó Senhor Jesus, né? E essa verdade está chegando até nós e está sendo vivida por nós. Eu sempre falo no início de cada vídeo, né? A gente precisa buscar no Senhor, né? Para que Ele nos abençoe, né? Com um espírito de sabedoria e espírito de revelação, para a gente realmente compreender e viver essa palavra, né? Sabedoria para praticar, revelação para você ver o que de fato Deus quer mostrar, né? Tirar os véus, né? Tirar as coisas para a gente não ver as coisas de maneira embaçada, mas ver de maneira real, ver o que Deus está apresentando, não ser enganado pelo inimigo. Ó Senhor Jesus. E hoje Ele está trazendo para nós aqui, seja individualmente, né, ou como membros da igreja, como cristãos, ou junto, né, com os irmãos, expressando a vida da igreja, é que a gente vai viver essa realidade de Deus. A igreja está aqui para trazer a realidade. Deus ele tem um reino, né, o reino dos céus, e a igreja já é essa realidade. Senhor Jesus, a igreja hoje está cumprindo a vontade de Deus na terra. Por isso que nós pregamos o Evangelho, nós falamos do verdadeiro Evangelho, mas é algo que a gente vive, algo que a gente está experimentando. Ó Senhor Jesus, e as pessoas estão vendo isso na nossa vida, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente, né, ele quer trazer essa referência, né, e não ser só uma referência só entre nós, entre os irmãos, mas também uma referência para a sociedade. Alguém que está vivendo isso, porque hoje as pessoas estão muito decepcionadas. Uma pessoa fala uma coisa, depois nos bastidores faz outra, depois quando vaza, né, o que estava nos bastidores, todo mundo fica horrorizado. As pessoas estão cansadas de ver o ser humano corrupto, né, o ser humano se dando bem em cima dos outros, isso e aquilo. Mas como a gente viu no padrão, né, lá
lá de Mateus, né? Se alguém te quer a sua capa, dá também a túnica, quer a túnica, dá a capa, quer andar 1 milha, anda 2. Esteja disposto, Senhor Jesus, a viver expressando Cristo, né? A cumprir a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso a gente tem que realmente, né, aprender tudo da graça. A graça, né, que é Deus sendo dispensado para nós, vai se tornar verdade, nosso foco, nossa realidade. Essa verdade vivida traz realidade. Por isso que tudo começa pela fé. A fé, quando você quer expressar a fé, ela é expressa através do amor. E esse amor que gera em nós esperança. Essa esperança, ela alimenta a perseverança em nós. Não, eu tenho consciência, tenho esperança daquilo que o Senhor está fazendo. Eu vejo que é real, por isso eu vou continuar. E eu preciso continuar até o fim. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Temos a verdade, mas ela é real para nós, né? Ao viver, ao expressar isso, ela também vai se tornar a realidade de outros. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.